Mulheres que buscam se tornar uma dama através de postura, estética, validação externa, elas se diminuem para caber em um relacionamento. Elas parecem ser empoderadas, autossuficientes, mas no fundo ela está confusa, ela querendo ser vista e validada. A gente quer ser vista, a gente quer ser reconhecido. Isso é natural de todo ser humano. Antes do reconhecimento do outro, do externo, das pessoas lá fora, quem tem que te reconhecer e te amar é você mesmo. O autoconhecimento, ele começa com você. O auto-amor, ele começa com você. Porque quando a gente não se conhece, não se ama, a gente entra em relações tão sedentas, ama cedo demais. Quer ficar cobrando o outro, a gente mostra afeto antes do tempo, a gente quer mostrar muito amor, a gente quer mostrar afeto antes do tempo, e isso afasta, porque o masculino, ele se atrai pelo feminino pela conquista. Essa mulher aí é diferente, ela tem uma postura, tem uma essência diferente, ela está toda hora mandando mensagem pra mim, perguntando como a gente vai se ver de novo. Enfim, na verdade, uma dama, ela não se deixa entrar em um relacionamento que não tem nome. Como assim, Camila, não tem nome? Então esse negócio de ficante, de conversante, não sei, tem outros objetivos, né? Você não sabe dar um nome. A gente tem alguma coisa. O que é? Não sei, mas a gente tem alguma coisa. É meu ficante, é meu conversante, é meu... Ele? Não, a gente não tem nada, não. Uma dama, ela não se coloca no papel de ficante, de algo confuso, sabe? De uma coisa que você não sabe dar nome. Ela não entra nisso. Porque, pensa comigo, uma dama, na verdade, ela tem um reconhecimento do seu valor. E esse reconhecimento do valor não vem dela. Já passou por muita coisa. Desde muito nova, ela teve muitas vezes responsabilidades, então ela se endureceu para se proteger. Porque o mundo lá fora exigiu que ela tivesse se endurecido, tivesse responsabilidade muito nova, ter trabalhado muito nova, assumido muitas vezes o papel masculino de casa, que não foi exercido. Não teve um feminino e um masculino forte, assim, proteção e cuidado, proteção masculina, cuidado e afeto feminino, que é mãe e pai, né, que eu tô falando aqui. Não teve isso, foi muito disfuncional, foi muita briga, foi muito assim, e ela teve responsabilidade muito cedo, então ela teve que se endurecer muito cedo. E aos poucos ela foi perdendo a essência feminina dela, a essência da criança interior, vamos dizer. Quais são os seus sonhos? Seus sonhos. Tempo atrás eu nunca sabia responder quais eram os meus sonhos, porque eu não sonhava. Porque eu lembro lá na terceira série, na quinta série por aí, eu tinha até esquecido disso, quando eu falei que eu queria ser apresentadora de programa, que eu queria ser várias coisas quando pequena, riram, a sala inteira riu de mim. E a partir daquele dia, eu me diminuí para caber. Então eu parei de sonhar, porque aquele ambiente escolar, tudo, que riram de mim, não era permitido sonhar. Às vezes o ambiente que você cresceu não é permitido sonhar porque não é visto. Não é algo visível, não é algo palpável. Você vê como que é possível eu nasci aqui, ir para outro país, ser isso, ser aquilo, como que é possível? Conhecer outros lugares, conhecer outro país, me autodescobrir, viajar, tudo, como que é possível? Não é possível. Então, aos poucos, ela vai pegando responsabilidade, se diminuindo e esquecendo até da essência feminina dela. A essência que só queria ser vista, que só queria ser abraçada, que só queria brincar e se divertir. E por isso você exige o abraço, o amor e o afeto do outro. Porque você não proporciona isso para si. Você não viu aquela criança interior. Aquela criança interior, ela só quer ser abraçada. Abrace suas feridas. Abrace quem você é, quem você se tornou. Tenta ver, pega uma foto com a coisa da sua criança interior
e vê, visualiza tudo o que ela passou. Até na sua adolescência, tudo que ela passou. O que ela tem pra falar pra você. Quando eu tive um encontro com a minha criança interior, ela falou que ela simplesmente queria ser vista. Ela falou, você se esqueceu de mim. Você muitas vezes esqueceu da doçura, da essência, daquela criança brincalhona e que você era. Então você se tornou rígida, séria, meio grossa. Quais são as suas sombras que precisam ser reconhecidas também? Será que a pessoa que você... se a sua criança de hoje te visse, ela ia sorrir e ficar alegre com o que você se tornou? Aquela criança que tinha vários sonhos, podia ser tudo, podia ser astronauta, podia ser modelo, podia ser tudo. Ou ela ia ficar triste com o que você se tornou? É o momento de você olhar para sua criança interior e abraçar. Às vezes ela só precisa de um abraço, então se abrace. Verdadeiramente se abrace e fala, independente de tudo, eu estou comigo, eu estou aqui. Eu te esqueci, mas eu te abraço e eu vou te cuidar, eu vou te nutrir. E a gente nutre a nossa criança interior sonhando, fazendo coisas novas, se autodescobrindo. Então, semana passada eu fui pro teatro. Não tinha ido, mas estava com muita vontade de sair sozinha, que eu acho que eu não tinha, em 25 anos, não tinha me planejado de sair sozinha pra me divertir. Me arrumei, fiquei toda bonitona. Coloquei umas músicas meio, sabe, umas músicas animadas, que eu me senti bem. Ouvindo música, cheguei lá, fui na minha peça, amei. Foi uma experiência muito boa. Qual é a vontade que você queria saber? Eu sempre quis fazer balé quando era criança, não tive oportunidade. Faz uma aula, nem foi experimental. Mas se arrisque, faça coisas novas. Pergunte o que a minha criança quis fazer e ela não fez. O que eu devo voltar a fazer? Quais os sonhos que foram guardados no meu coração que precisa ser visto? O que você não aceita em uma amizade, em relacionamento, você não aceita. Quais são os seus princípios inegociáveis? Isso é autoconhecimento. É quando você olha suas sombras e faz perguntas sinceras sobre você. E tá tudo bem se você não saber, mas você precisa descobrir essas respostas. O que te fere, o que eu não aceito, o que eu amo, quais são as minhas paixões, quais são os lugares que eu me sinto bem, o que eu ainda não fiz que eu preciso me autodescobrir. O que a minha criança interior tem para falar comigo. É muito mais do que estético. Você pode ficar toda chiquetada. Você pode ficar toda assim de social, uma dama, usar rosa, usar vestido. Mas o reflexo, isso é apenas o ser visto. Se você não se comporta, se você não se acha como uma pedra preciosa, ninguém vai valorizar você como uma pedra preciosa. Eu estava lendo a Bíblia sobre a parte muito interessante do Êxodo. E fala, a parte muito interessante fala tudo o que era feito antes de Cristo vir. Então tinha vários protocolos, tudo que precisa ser visto para entrar no templo. E uma parte interessante que eu vi que o sumo sacerdote ele tinha que usar 12 pedras preciosas no peito. E cada pedra simbolizava algo. Então tinha a pedra que simbolizava, essa tribo simboliza coragem, essa tribo simboliza cura. Cada pedra tem um significado, tinha um significado, as 12 pedras das 12 tribos. O que ele quis dizer com aquilo? Ele já te via como uma pedra preciosa antes de você se tornar. O sangue de Cristo naquela cruz é muito forte. Ele mostra o véu rasgando. Ele mostra a união. Tinha uma separação, tinha que fazer tanto protocolo para conversar com Deus. O sumo sacerdote só podia ir uma vez no ano, dentro do templo, seguindo todo o protocolo, limpando as mãos, passando, colocando a roupa. Tinha muitos protocolos. Se você ver Levítico, tudo, é só protocolo. Eram muitos detalhes, sabe? Porque mostrava como a presença de Deus era preciosa. Tinha diamantes, o jeito que o templo feito, com muitos detalhes, com muitas pedras preciosas, com tudo. Tá mostrando tudo que era feito.
Eu sou muito raro, precioso. Eu sou sobre a imensuridade do que é Deus, um pouco, os detalhes. Você pode falar com Deus a qualquer momento do seu dia, qualquer momento você pode conversar com Ele. Uma música aqui. Qualquer momento você pode conversar com Deus, com Jesus. Porque o véu foi rasgado. Não é necessário todo o protocolo, você pode falar com Ele em qualquer momento. Foi através do que Cristo fez, sofreu tudo, morreu por você, e você está mendigando afeto edificante. Olha o que Jesus fez por você, morreu, se sacrificou, e você mendigando afeto edificante, que nem é alguma coisa, não é nem namorado, e você mendigando afeto. As 12 pedras representavam já o valor que ele te via. Ele entregou o seu único filho para morrer por você. E a única coisa que ele quer de você é que você se aproxime dele. Porque desde pequena a gente quer um príncipe encantado, né? A gente quer um príncipe encantado. Pra salvar da nossa torre, das nossas escolhas, de tudo. A gente quer, né? A gente fala por tanta coisa, eu quero o meu príncipe. Tá tudo bem, né? A gente vê isso lá no conto da Cinderela, como o príncipe dela com um sapatinho de cristal, ela foi lá no baile e o príncipe dela salvou ela com um sapatinho de cristal. Sempre adorei essa história, do conto de fada favorito. Quem é o príncipe que vai salvar você dos seus traumas, das suas aflições, de tudo, que vai te dar reconhecimento, validação? É Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele que vai te resgatar. Então, saia da torre, vai se autodescobrir, se autoconhecer, ter contato com a sua criança interior e se conecte com Deus. Se conecte com o Criador. Porque você é como se fosse um produto. Pensa você como um produto. Batom, um produto. Você tem que conhecer aquele produto para falar dele. Para você fazer a palestra, a apresentação, você tem que conhecer aquele produto. Você conhece aquele produto. Qual é o segundo passo? Você conhecer o fabricante. Quem fez aquele produto, como foi feito. Você é o produto. Deus é o fabricante. Então você precisa se autoconhecer, se autodescobrir, se abraçar. Fazer essas perguntas que eu te falei. E depois se conectar com o fabricante que te fez. Você precisa se autoconhecer, olhar para dentro, conhecer esse produto que é você e depois conhecer quem te fez. Preenchida. Você vai se tornar luz e amor. Você vai se tornar uma pedra preciosa. Deus fala sobre a mulher de Provérbios que ela é mais valiosa que um rubi. Ele te vê de forma muito valiosa. A única coisa que você precisa é entrar no seu secreto, se abrir, se quebrantar, falar com ele e pedir que ele se mostre para você. É só você entrar, pega a sua Bíblia, ora do seu jeito, tenha contato e ele vai se apresentar aos poucos. Pense numa pedra preciosa, um gastoso de diamante. Eu nunca fui. Aqui não vai qualquer pessoa. Ela fica lá toda linda, sabe? E quem compra ela é alguém que realmente reconhece o valor daquela pérola. Ela não é comprada, pegada por qualquer pessoa. Ela é comprada por alguém que realmente vai valorizá-la, vai amá-la. Se você assistiu os dorama, eu recomendo que você assista os dorama. Os dorama, ele mostra exatamente a essência do relacionamento que Deus quer pra você. É a essência. Você mostra. Mostra lá o cara tentando conquistar a menininha. Pra contar um beijo demora 10 episódios. Não que você precisa demorar tanto, né? Mas dar um beijo. Aquela conquista. Aí tem a postura também dele de provedor, proteção, cuidado. Você já deve ter assistido dorama. Se você não assiste alguns dorama. E você vai ver como o homem e como a postura dos dois. Os doramas mostram que o cara é um cara provedor, protetor, mas mostra também que as feridas deles. Então mostra a parte que os dois cuidam um do outro, porque a mulher,
ela também é o cuidado, a nutrição. Quando o homem estiver quebrado, os momentos que o homem precisar saber, você precisa ser um colo meio que de mãe, você precisa abraçar ele, você precisa dizer que eu tô aqui. O Zorama mostra muito isso. Em alguns momentos, tá? Porque você é a nutrição, você é a doçura, você é as palavras doces que ele precisa. E mesmo quando tudo cair, vamos dizer, ele perdeu as coisas do negócio dele, eu não sei, ele tá passando por vários problemas que eu não tô conseguindo resolver. A dama, ela recorre ao Deus dela. A segurança nela não está no homem, apesar dele exercer esse papel. A segurança dela está em Deus. Uma dama é capaz de enaltecer e atrair para sua vida pessoas que irão refletir a opinião que ela tem de si mesma. Ela será a mão carinhosa que tocará as costas, dando estabilidade para prosseguir. Ela lhe dará um sentimento de amor sólido, enquanto ele estiver enfrentando várias épocas e fases da vida. Dará alívio ao seu corpo, música à sua mente e um sopro de vento a seu espírito, que fará voar. Na calada da noite, porém, quando ela adormece, os problemas continuam a perturbá-lo. O Senhor que trabalha no turno da noite, vigia no escuro, é com ele que ela pode conversar quando suas palavras não conseguem descrever o que ela está sentindo. O marido talvez entenda o que ela diz, mas o Senhor compreende os seus sentimentos. Terá momentos difíceis, épocas e fases difíceis, erros que ele cometeu, partes deles que não foram ser vistas, que ele ainda não falou para você. A dama, ela descansa, ela confia. Ela confia na liderança do seu homem, mas acima de tudo, ela sabe que em momentos difíceis, desafiadores, quando o mundo parece cair, e quando às vezes ele não dá conta, ele tá cansado, ele tá quebrado, ele tá passando por um momento difícil, ou você, na calada da noite, é Deus que é o descanso, a confiança, a cura dela. Há sentimentos e emoções, principalmente a gente, hormônios femininos, que é a flor da pele, que nenhuma pessoa vai entender. O homem, muitas vezes não, né? Só quem é mulher conhece os hormônios. Há sentimentos, tudo que a gente sente, que às vezes nem a gente entende, mas o seu Criador entende. A dama dança com seu amado. E ela se torna inteira nele naquele momento. Ela é o seu porque a dama sabe que Deus, Pai, é o seu descanso, é a sua confiança. Ele que torna ela inteira e te chama de pedra preciosa e te dá valor. Um secreto e peça o abraço. Se deleite no abraço de Deus, do seu Senhor, do seu Criador. E se torne inteira nele. E é isso. Beijo.